Nós cortamos a entrevista do Reinaldo Carneiro Bastos porque agora, ao vivo, Paulo Baier fala da coletiva do Botafogo. Vamos acompanhar a coletiva do Paulo Baier agora aqui na W Sports ao vivo. De todo mundo, né? Não vou sozinho conseguir as coisas. Então a gente devagarzinho até se adaptar, até os jogadores também se adaptar. Eu vejo o futebol dessa forma em relação esquema, muito relativo em relação aos jogadores. Porque tem jogadores que se adaptam com o esquema, tem jogadores que não se adaptam. Então a gente tem que estudar e ver a melhor situação, onde que eles se encaixam, onde que eles gostam de jogar. O jogador ele tem que estar satisfeito porque a gente vai cobrar onde que ele tá, onde que ele vai render. Então essa é a minha ideia, né? Então eu comecei já ontem a trabalhar, já conversamos no vestiário, passamos algumas ideias do meu modo de trabalho, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. E eu acho que eles vão entender bem. Paulo, bom dia. Bom dia. Sorte. Obrigado. Enquanto jogador, você trabalhou com os principais treinadores do futebol brasileiro, inclusive no Palmeiras com o Tite, que é o atual técnico da seleção brasileira. Quem mais conseguiu ensinar, passar alguma coisa para você? E o seu perfil agora, na condição de técnico, se aproxima de qual deles? Na verdade, uma ótima pergunta, né, em relação a isso, porque são tantos treinadores aí na nossa jornada como jogador, né, vamos dizer assim, e na verdade, tipo assim, alguns, né, passam, outros você marca, né, e as coisas boas você, o Tite é um exemplo, para mim o Tite é referência, né, peguei ele no Palmeiras. Para mim, o Geninho é uma outra situação, né? O Wagner Mancini é uma outra situação de leitura, né? O Geninho é aquele mais paizão, né? Antônio Lopes, Celso Rotti, assim posso indicar vários. Mas, logicamente, o meu perfil é o meu, né? Eu observo eles, trabalhei com eles, mas eu tenho que botar o meu perfil, o meu jeito de ser. Cada coisinha deles vai me ajudar, mas eu tenho que impor o meu. Então, esse meu estilo de... Eu gosto de pressionar, eu gosto que marque curto, eu gosto de que ataque o adversário, enfim. Então, tem várias coisas que eu quero, mas para isso os jogadores têm que estar, né, bem fisicamente, porque os meus times sempre são mais intensos em relação à tomada de bola. E é dessa forma que eu penso que é futebol. Você estiver mais próximo do gol, mais chance de fazer gol. Então é dessa maneira que eu penso. Bom dia. Bom dia, boa sorte. Obrigado. Bem-vindo. A gente já comentou no início do seu trabalho aqui, segundo treino, e o objetivo do Botafogo de subir para a Série B no ano que vem. Para você, o time tem condições também de brigar pelo título? O time pode conquistar essa taça? A minha vinda foi muito por relação também dos atletas, porque tem muitos jogadores bons aqui, muitos jogadores de qualidade, e eu acho que o Pelaipe foi muito claro. A nossa conversa acho que durou 10 minutos, acho, né? Porque a minha intenção também era, depois vendo o Botafogo, como a gente já enfrentou, um time que tem muita qualidade, tem jogadores muito bons jogadores, e acho que essa minha vinda também, porque eu acredito nisso. Porque senão, de repente, eu vou olhar o Botafogo, mas não tem ninguém lá, é difícil. Não, mas tem jogadores de qualidade aqui, que eu, dentro do meu modo de trabalhar, eu acho que vai dar certo. Eu acho que a gente vai encaixar, e o mais importante não é só a questão do treinador, o mais importante é eles. Eles também têm essa ideia que o Botafogo está no objetivo de subir. E para subir tem que pensar grande, não pode pensar pequeno. Tem que pensar, a gente já vai ter o Mirassol pela frente, jogo difícil, mas saber que está em casa e que tem que buscar a vitória. Jogando em casa a gente tem que ganhar. Então esse é o pensamento, já motivando eles, já passando confiança para que a gente possa, já o primeiro objetivo, alcançar domingo. Paulo, seja bem-vindo em Ribeirão Preto. Obrigado. Sou Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Acompanhei muito você jogando futebol, era um perfil muito aguerrido, nunca desistia daquela última bola, chegava até a bater no travessão lá para complementar um gol que eu já vi você fazendo. Queria que você falasse um pouquinho
desse seu trabalho que foi realizado dentro de campo, é esse mesmo trabalho que você vai buscar com os seus atletas? Você já jogou com o Edmundo. Hoje a torcida do Botafogo é muito exigente, ela até aplaude quando o time perde, mas desde que surge o calção no gramado. Exatamente, eu penso esse time que você quer realmente? É esse time aí. O torcedor ele pode ter certeza que vai ter um time aguerrido, que vai lutar por cada bola, que vai pressionar o adversário. O torcedor ele pode o adversário pode ser melhor que nós, de repente vencer, mas eu tenho certeza que o torcedor ele vai aplaudir. Mas a ideia não é essa, a ideia é vencer. A ideia é começar agora a motivar essa galera aí, que está todo mundo bem, está todo mundo inteiro, todo mundo à disposição. Lógico que eu tenho que fazer as escolhas, né? E isso passa por mim, mas que também passei para eles, que a união de um time se vende, não é só os 11 que vão... nós estamos em 28, se eu não me engano. Então, esses aí, de repente, aquele jogador que está lá, daqui a pouco nem vai para a concentração, nem vai para a lista, no próximo jogo ele vai jogar. Porque é dessa forma que eu trabalho. Eu motivo todo mundo, eu trabalho todo mundo, eu não deixo o jogador fora de treino. E quem acompanhou hoje viu que todo mundo trabalhou. E porque todo mundo trabalha, porque eles têm que saber o que eu quero. Né? Então essa é a maneira que eu vejo. Então nós vamos fazer um time aguerrido, um time de qualidade, um time que quando tem a bola vai jogar, um que perdeu a bola ele vai ter que ter o sacrifício de marcar, e essa é uma identidade minha. Paulo, você falou sobre os seus times terem muita intensidade, e me vem à cabeça o jogo do Botafogo com o Criciúma ano passado na Série C. Eu estava lá no estádio acompanhando, e o Botafogo penou naquele dia lá, porque realmente o Criciúma foi para cima, o goleiro do Botafogo foi um dos melhores em campo, o Criciúma criou várias chances, e dá para perceber que isso é uma coisa realmente que você quer do seu time. Em 2 dias de treino, você falou que a parte física dos jogadores tem que estar muito boa. Isso você já checou, está num nível bom para você exigir essa intensidade do seu time? Em relação também a reforços, esse grupo precisa de jogadores para estar à altura do que você está esperando? Não, em relação à parte física, todo mundo está bem fisicamente, né? Já me passaram o relatório, já estou por dentro de tudo. Como a gente tem uma semana cheia, e por isso que é bom de trabalhar, né? A Série C, porque joga domingo ou sábado, aí tu tem uma semana para trabalhar. E isso te dá condições de recuperar jogador e te dá condições de alguns jogadores, você que está um pouquinho abaixo, você consegue fazer a parte física. Então, acho que isso é ótimo. Então, em relação a isso, a parte física não tem nada a reclamar. Está todo mundo bem, está todo mundo inteiro para o jogo. E isso é bom também, né? E está todo mundo à disposição. Então, eu estou bem satisfeito. Eu acho que em relação à parte física, não vai ter problema nenhum. Reforços, a gente tem que conversar. Vamos aguardar esse jogo primeiro para a gente ver, né, analisar, e aí depois a gente senta com o presidente Belay para ver se precisar alguma coisa. Mas por enquanto está tudo tranquilo. Paulo, o Botafogo começou bem o campeonato, liderou as 3 primeiras rodadas, depois teve uma queda acentuada, e com 10 pontos, hoje ele está fora do G8. Você vai ter 12 jogos aí pela frente para buscar a classificação. Você é um treinador que trabalha com metas de jogos sequenciais, 4, 5 partidas, estabelece uma meta para o grupo, ou você olha, analisa o todo, e se você já parou para fazer essa conta, essa matemática, qual é o número mágico que pode classificar o Botafogo para a próxima fase? Na realidade, a gente tem que... Eu sempre penso no próximo jogo, né? Mas se a gente botar meta, eu acho que é meio complicado, assim. Eu acho que o objetivo nosso é o próximo jogo. Eu trabalho jogo a jogo, né? Focar agora no Mirassol, buscar esses 3 pontos. A gente está, se não me engano, a 6 pontos, né, do Mirassol, pode ficar 3. E já pode estar entre os 8. Então essa é a motivação nossa. Melhor motivação, o que é? De ganhar do líder, né? Então esse eu não sei, também tem o Mirassol, o Botafogo faz tempo que não ganha, acho que do Mirassol, né? Também tem outras. Então a motivação está aí. É só querer os jogadores, nós, todo mundo, o torcedor, e até a gente convoca, que é um clássico aqui, né? Eu estou chegando agora, mas pelo que eu sei, então que o torcedor venha, nos ajude, né? É um jogo importante, onde que a gente pode já entrar entre os 8, né? Então essa é a motivação nossa, jogo a jogo.
pensar nesse próximo jogo. Ô Paulo, no futebol de hoje, eu percebo aí que é muito difícil o treinador dar algumas dicas para o atleta, como tocar na bola, aquela conclusão final. Você, além de ser um jogador muito aguerrido, também tinha uma conclusão muito boa, cobrança de faltas excelentes. Você também pretende passar isso para o atleta, dar algumas dicas de como dar um toque na bola, mesmo o jogador já sendo profissional? Não, com certeza, com certeza. Porque cada treinador tem um modo de trabalhar, uma filosofia de trabalhar. Se eu puder orientar da melhor maneira, faz isso, bate dessa forma, eu acho que eu vou fazer. Eu vou fazer sem problema nenhum. Eu acho que, principalmente um grupo jovem também, que é o Botafogo, né? E isso é ensinamento. Daqui a pouco eles vão, no futuro, vão agradecer o Paulo, o Paulo me ajudou nisso, entendeu? Então não tenho esse tipo de vaidade nenhuma. Estou aqui para ajudar os atletas, estou aqui para ajudar o Botafogo para mim é uma oportunidade sensacional. Realmente para mim é como se fosse uma Libertadores, porque é uma motivação muito grande que eu estou, porque também eu estou numa vitrine muito grande e um time sensacional que é o Botafogo. Imagine levar ele para uma Série B, então isso me motiva cada dia a vir da treino e cada dia jogo, enfim, fazer de tudo para que isso aconteça. Paulo, uma última da minha parte, a gente conversando com alguns torcedores, talvez o que mais vinha incomodando era a tal da retranca, os 3 zagueiros, aquela linha de 5 muitas vezes com os laterais que ficavam bem presos atrás, e você está chegando com um discurso diferente. Com você, então, retranca não tem vez, você gosta de futebol para frente. Não é questão de retranca. Eu acho que tu tem que estar equilibrado em todos os setores, né? Eu acho que em todos os setores tu tem que ajustar, né, para não ter problema. A questão de... Eu vejo o futebol, assim, momentos. Quando você está ganhando e quando você está perdendo, né? E eu, como treinador, para mim, eu estou falando de mim, eu tenho que ter mais opções. Eu tenho que ter mais... ajustar algumas coisas em relação... Né? De repente eu estou ganhando o jogo, lógico que eu vou dar faltando 5, 10 minutos, não vou botar 3 zagueiros. Eu quero 3 pontos. Né? Agora, se eu estou perdendo, é outra situação, né? Aí é botar mais um centroavante, botar mais um meia, abrir dos extremas, porque eu preciso do resultado. Então, essa dinâmica assim ter mais variações, entendeu? Essa é a ideia, não é ter só uma variação, é ter dentro do jogo várias variações, mas que também que os jogadores entendam e cumpram aquilo que é determinado. Paulo, da minha parte, para encerrar também, 2 em 1. Primeiro, qual a importância do seu auxiliar técnico, do Luciano Almeida, para o sucesso do seu trabalho? E qual foi a sua primeira impressão da estrutura hoje do Botafogo? Vamos pela segunda, então. A estrutura sensacional, né? Pela IPM mostrou tudo, aí do jeito que é trabalhado, tudo no limpo, né? Tudo organizado, né? Isso é importante para o atleta, principalmente para a comissão técnica, é ter organização. É igual eu ter uma organização dentro de campo. E quando você está organizado fora, fica mais fácil. E isso o Botafogo, em 2 dias, eu já vi. Então, dessa forma, 100%. Um time que eu acho que a gente vai dar liga. Em relação ao Luciano a gente já jogou junto no Criciúma, jogou junto no Goiás, a gente tem uma amizade muito grande. E não é só a questão de amizade. Auxiliar, para mim, ele tem que bater de frente comigo. Porque auxiliar, o bonzinho, não me serve. Ele tem que trocar ideia comigo. Ele tem que botar uma pilhazinha aqui, será? Né? Porque senão fica fácil para mim. Não, eu acho que o auxiliar ele tem que me ajudar. E o Luciano é um cara confiável, um cara da mesma parte que eu, um cara sério, um cara que gosta de trabalhar, um cara que gosta de vencer. E eu acho que é dessa maneira, por isso que a gente está se dando bem. Paulo, eu percebo no Botafogo uma carência muito grande de um camisa 10. Você é daquele tipo do treinador que todos no meio devem fazer a mesma função, ajudando na defesa, ajudando no ataque, ou você gostaria realmente daquele 10 clássico? Hoje eu vejo ali apenas o Xuxa, esse 10 do Botafogo, e o Xuxa passou por uma cirurgia no joelho e vem retornando aos poucos ao Botafogo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação aí que eu falei com você e jogadores do Botafogo, se você conhece algum atleta desse atual elenco, você já trabalhou? Não, já conheço alguns jogadores, sim.
né? E comigo, logicamente, o 10 joga, né? E a gente tem, né, no mínimo 3 jogadores ali nessa posição. Então é questão de escolhas, que a gente tem mais aí alguns dias para trabalhar, para ajustar. Eu acho que nesses 2 dias já foram muito produtivos em relação a pensamentos e modo como trabalhar e como que eu quero as situações. Então acho que vai ser fácil para eles. É um time que está muito bem fisicamente, cabeça boa, né? Não vejo problema nenhum. Então o ambiente, eu gosto dessa palavra ambiente, porque se tu não tiver ambiente e tu não sair de casa com satisfação para vir treinar ou satisfação para vir jogar, então fica em casa e larga da bola. Porque nós só temos o futebol, e o futebol tem que ser motivação. Então eu vejo isso. Se tu tiver motivação, tu tem tudo aqui. Não tem o que reclamar. O Botafogo dá todas as condições. Então tu ter uma alimentação boa, tu tem uma musculação, tu tem academia, tu tem a disposição, tu tem campos bons, tu tem a concentração. Pô, é só jogar, é só fazer funcionar. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que essa palavra ambiente para mim é muito que eu gosto. É ambiente bom, é de alegria, cobrança, lógico que vai ter, é normal, mas um ambiente de alegria. E isso ajuda o atleta a se sentir bem. Fechou? Obrigado. Tá aí, você acompanhando a coletiva do Paulo Baier. Paulo Baier, novo treinador, novo técnico do Botafogo S.A. aqui de Ribeirão Preto. E quem acompanhou ao vivo, algumas perguntas pertinentes, né? Eu gostei de algumas boas, algumas respostas, né? Tem um comentário aqui, né? Acho que foi do Luiz Otávio, se eu não me engano, dando de 10, né? Dando de 1000 a 0, comparando com as entrevistas coletivas do Leandro Zago, né, que era treinador do Botafogo e agora com o Paulo Baier. Gente, eu levantei alguns pontos aqui, depois o Charles também comenta, alguns pontos para você também, torcedor. A gente já vai daqui a pouquinho voltar depois, falar do Reinaldo Carneiro Basso, daquelas, né, das falas de mudanças do Paulistão, né, de lei do mandante, daqui a pouquinho, tá bom? A gente precisou cortar a entrevista do Reinaldo Carneiro Basso para colocá-lo, que lógico que é muito mais importante, o Paulo Baier chegando aqui ao vivo, no Botafogo, ao vivo aqui na W Sports. Então, alguns pontos, ele elogiou bastante a estrutura do Botafogo, isso a gente não pode negar, né, gente? Não pode negar, né? Mesmo sem lá atrás, quando era o Léo Franco, né? Tem algumas coisas que tinha que mudar e eram na parte de tartaruga, mudando eu vou dizer assim, muito lento, né, essas mudanças. Depois veio o Pelaipe e aí sim acelerou o processo de mudanças, está quase pronto aí esse hotel, alojamento e outras coisas mais, né, estrutura de fisioterapia, de médico, de psicólogo, né, os vestiários, enfim, gramado, toda a estrutura aí de concentração, de logística, pagando avião fretado. Então o jogador não pode reclamar, tá aí. Então um dos pontos que ficou muito lisonjeado o Paulo Baier é a estrutura do Botafogo. Tá mais que certo também que ele não vai jogar 3 zagueiros. Tá mais que certo que ele vai colocar, ele falou, eu tenho uma preferência sim, né, de alguns momentos da partida jogar com 2 extremos. O que é 2 extremos? É os 2 atacantes pelo lado, né, aquele 1 contra 1, seja o Dudu, seja Bruno Michel, seja Cadu Baroni, seja João Diogo. Ele está mais que provado que vai jogar dessa forma sim também. Outra coisa que ele disse que vai olhar, vai esperar o jogo do Mirassol. Ele falou aí, vou esperar o jogo do Mirassol para ver se vai ter contratações. Então, acredito eu, pelo que ele falou, não foi falado de contratações nessa conversa com o Pelaipe, nem com a Adalberto. Mas ele falou aí, vou esperar o jogo do Mirassol para ver se vai precisar de gente para contratar. Né? Gostei, tá certo. Se o Tite, numa seleção brasileira, disse que está em aberto algumas vagas, imagine o Paulo Baier dentro do Botafogo, numa Série C do Brasileiro. Né? Então, é outro ponto legal que ele disse aí que vai esperar. Outro detalhe importante, gente, isso faz uma diferença. Lógico que não ganha jogo, mas faz uma diferença quem gosta, quem já participa do futebol, quem já um pouquinho já chutou uma bola. Gente, um treinador ensinando, mesmo já um cara formado, igual a pergunta do nosso amigo Reginaldo Decares, perguntando, mas
Você vai dar dica como bater na bola, você vai dar dica como bater uma falta, você vai dar dica em posicionamento, em entender estratégia de jogo. Então tá aí, ele vai falar sim, tá certo, o treinador tem que falar. Às vezes a dificuldade do Zago era essa, de nunca às vezes ser um jogador, que às vezes vou falar que às vezes tem alguns treinadores que deram certo, mesmo não jogando bola, não sendo um ex-profissional, mas faz a diferença sim, faz a diferença o cara, poxa, ô Xuxa, para que você infiltrou agora se você poderia um pouquinho mais de lado? Ou João Diogo, ou Dudu, né? Dá um ajuste no Dudu que precisa de ajuste agora, né? nessa nova empreitada com o Paulo Baier, treinador. O Delgado, o próprio Thiago Reis, a zaga também, mesma coisa. Está acostumado a jogar 3 zagueiros no Botafogo o ano todo. Aí chega um treinador novo agora, então tá legal, gostei disso. Enfim, eu assim, e voltando àquela frase do Luiz Otávio aqui, né? Parece que é muito mais familiar, muito mais simpático. Eu sei que não tem que ter simpatia nenhuma. É 3 pontos, meu amigo. O que vale é 3 pontos contra o Mirassol. Faz 5 anos que o Botafogo não ganha do Mirassol. Então, às vezes, igual ele falou, vai fechar a casinha, vai precisar jogar bola pro mato, né? Sujar o bumbum ali na grama, enfim. Gostei, Charles. Não sei o que você achou da coletiva, mas gostei dessa primeira impressão do Paulo Baier. O time do Paulo Baier vai ser um time de muita marcação, sem a bola vai marcar, com a bola vai jogar. Vai ser um time de muita pegada, de muita raça, é o estilo do Paulo Baier, é o estilo do futebol gaúcho, onde ele começou, onde ele trabalhou, né? Jogou no Criciúma, futebol do Rio Grande do Sul, futebol de Santa Catarina, então vai ser um time de muita pegada, de muita força, mas também um futebol agressivo, ele vai agredir, tá? Já deu aí a dica para todos nós, né? É o estilo dele, é o estilo do Paulo Baier. Paulo Baier é boleiro, Luciano também é boleiro, conheci o Luciano lá em Curitiba, quando ele jogou como lateral lá do Atlético Paranaense. Os dois sendo boleiro, sabe como conversar com o jogador, né? Vai para a resenha, consegue saber se o jogador está bem, se não está bem fora de campo, enfim, é uma outra situação, é totalmente diferente do técnico que aqui estava, que era o técnico Leandro Zago, que não jogou, que não respirou vestiário, que não viveu vestiário. Paulo Baier tem experiência, Luciano também, então o Botafogo tem tudo para dar certo com esse treinador. Vai ser um técnico que vai jogar com um meia de ligação, já deu a entender, né, Rocha? O Morales, você vai jogar com meia de ligação, ele vai querer jogar com esse meia. E ele disse que tem 3 meias, né? 3 meias. Ele falou 3 meias aí no elenco, né? E vai jogar para cima, com os dois pelos lados. Quem sabe ele não consegue recuperar o Cadu Baroni e o Dudu. O Botafogo isso é ótimo. 2 grandes jogadores. Acredito que o Paulo Baier vai dar certo sim no Botafogo, vai recuperar o Botafogo. Em relação a reforço, eu acredito que por enquanto ele não vai pedir, vai esperar de 2 a 3 partidas para depois sentir o elenco. A minha pergunta, se eu estivesse lá, o Morales, seria a seguinte: Paulo Baier, você vem acompanhando o Botafogo ou não? Você vem acompanhando a Série C, vem acompanhando o time do Botafogo? Você já sabe a base que vem jogando? Eu acho que você já sabe a base que vem jogando, você vai manter a base para não mexer muito na equipe, ou você já vai trabalhar essa semana já tentando mexer na equipe ao seu estilo? Qual que vai ser o seu trabalho? O que você está pensando em fazer? Essa seria a minha pergunta. Eu acho assim, diria assim que entendeu? Sim, né, que está acompanhando a Série C, é um treinador de Série C. Ele vai manter o que vem jogando? É um treinador assim que praticamente subiu. Quando a gente fala que subiu, não subiu, tá? O Paulo Baier não era treinador do Criciúma quando o Criciúma subiu para a Série B. Era o... Não, estou dizendo assim, que ele montou o time, chegou na fase legal. Aí na segunda fase, no segundo turno, na segunda fase, mandaram ele embora. E aí sim veio o treinador e acabou subindo o Criciúma. Então, só lembrando, torcedor, que o Paulo Baier não subiu o Criciúma, ele não era o treinador. Para mim, é um treinador que montou e poderia colocar no currículo. Para mim, tá? Mas lá, nos sites, não tá. Paulo Baier subiu o Criciúma. Né? Depois o Vini me lembra quem que era o treinador do Criciúma quando subiu lá, o ano passado. Mas eu vou esperar também. Sabe o que eu vou esperar, Charles? Que eu falei ontem aqui. O estilo do Paulo Baier é um time mais pegado. É de pegada. Certo? Então, mas e o preparo físico? Ele falou pelos números. O preparo físico do Botafogo tá legal. Eu quero ver dentro de campo. Eu quero ver, dentro de campo. Mas você não tá vendo o campeonato durante os jogos? Mas tá o Botafogo joga fisicamente? Então, ele tá quando ou cai, tá caindo de produção no segundo tempo ele cai um pouquinho. Então, não é o preparo físico. Eu acho que não é o preparo físico, tá? Eu acho que não é. É o esquema tático que tava o Zago, que jogadores entrando às vezes não estavam dando conta do recado, enfim. Mas eu acho não. Eu vou esperar esses próximos jogos.
contra o Mirassol vai ser legal, porque joga em casa, contra um tabu de 5 anos que não ganha do Mirassol, desde 2017, né? O Botafogo não ganha do Mirassol. E aí, jogando em casa, esquema tático diferente, motivação nova, vai exigir muito mais dos jogadores. Por isso que eu vou esperar. Eu confio no que o Paulo Baier falou. Os números mostram que está bem preparado fisicamente, mas os números não jogam. Quem joga é lá dentro, os 4 linhas e tal. E eu vou esperar esse próximo jogo do Mirassol. Com o novo treinador, os jogadores que não vêm jogando vão querer mostrar serviço para querer conseguir uma vaga. Ele falou isso aí, você viu o que ele falou? E outra coisa, você viu o que ele falou? Ele falou assim, ó, aqui é o seguinte, se você quer jogar, né, você vem para treinar com vontade. Então você fica, se não tiver vontade, fica em casa. Então o recado foram para aqueles que estavam desanimados aí com o técnico Zago. Então já deu o recado. Quer uma vaga no meu time? Eu quero jogador com vontade. Quer jogar no meu time? Então vem treinar com vontade, não desmotivado. Eu acho que vai dar uma motivação maior aí a todo o elenco. Jogadores que não vêm rendendo poderá vir a render. Dudu pode voltar a ser aquele grande jogador, porque tem qualidade, tem potencial para isso, né? O Dudu, né? E o Cadu Baroni também. Olha, vou te falar uma coisa, Moraes, se deixar ele trabalhar, esse técnico trabalhar, pela experiência que ele tem e pela equipe que eles vêm montando, enfim, né, pelo estilo de jogo dele, é a grande chance do Cadu Baroni, do Dudu, né, do próprio Bruno Michel. O Botafogo tem tudo para dar certo. Ele falou só com uma casinha lá atrás para tomar aqueles gols que vem tomando. E ele falou o seguinte, né? Legal. A informação que ele falou é a seguinte, que vamos olhar para aqueles jogadores que não estavam sendo convocados, né? Então vamos esperar e vamos aguardar. Ô Lonzinho, vamos colocar aquele vídeo da chegada dele, daquele áudio do Adalberto, falando assim, eu quero não, ele falou, vamos subir, vamos buscar o acesso à Série B do Brasileiro. Vamos colocar esse videozinho aí da chegada do Paulo Baier. Passos mais largos, mas a Série B a gente tem que no mínimo estar na Série B. Então eu vou fazer as escolhas, mas aquele que está lá de fora tem que jogar junto. Muito feliz aí ter a oportunidade, né? Tô bem entusiasmado em relação até aos jogadores, a motivação deles, né? Então a gente já chegou muito rápido, foi em cima resolvido, já veio dar treino e assim é o futebol, né? Então a gente tá bem feliz e bem satisfeito pela estrutura também do Botafogo, que é sensacional. E agora a gente ia trabalhar para que, ainda bem que a gente tem um tempo para a gente, né, até domingo, trabalhar bem, achar a melhor equipe para que a gente possa enfrentar o Mirassol, que é um jogo difícil, né, um jogo complicado, é o líder da competição, então a gente precisa estar todo mundo bem para fazer um grande jogo. Muito bem recebido, né, por todos. Grupo de trabalho também, atletas, a gente já conhece uma boa parte também de ter enfrentado não só no ano passado, mas em outras oportunidades. Um elenco de qualidade e que a gente veio disposto a fazer história, né? Esse é o nosso objetivo aqui no Botafogo, né? Primeiramente voltar com a retomada das vitórias, né? Fazer um time competitivo, né? A cara do que é o treinador, né? O Paulo Baier, um time bastante competitivo que vai buscar a vitória do começo ao fim,
para que depois, né, no final, a gente possa aí se abraçar todo mundo, né, a torcida do Botafogo aí possa comemorar primeiramente a classificação, né, entre os 8, aí depois sim, quem sabe aí a gente buscar o acesso. Tá aí, né, o Luciano falando aí do... Gente, muita assim, não muita, mas palavras de buscar o acesso, né, palavras de, não toda hora, mas a maioria das palavras aí, que mais citadas foram buscar o acesso. Mas tem que Até ser, a própria da Eduardo Batista, naquela resenha ali, ele mostrou no vídeo, né? Provavelmente deve ter falado do time para subir, ou queremos a Série B do Brasileiro. Enfim, eu acho que tem tudo para mim fazer um bom trabalho, o Paulo Baier aqui dentro do Botafogo. Conhece a divisão, não era o meu nome, na minha opinião poderia ter vindo outros treinadores aí, mas gostei pelo estilo, pelo perfil, ex-jogador, eu sempre, né, como comentarista mais raiz aqui hoje, como apresentando o programa, mas eu gosto de falar das antigas coisas que eram feitas no futebol, né? Lógico que hoje é bom estudar, hoje é bom entender o futebol, hoje é bom, né, trabalhar sim o futebol no quesito de estudos, legal. Mas tem que ter o raiz, né? Tem que ter o jogador falando no ouvido, o treinador, ex-jogador falando no ouvido do jogador daquelas gírias de boleiro, no vestiário, naquela resenha da coletiva, né? Numa pré-eleição, né? Num churrasco. A gente não tem mais isso. E às vezes o jogador sente falta. Resenha. Né? Aquela antiga resenha. Então assim, tem que ter o equilíbrio, né? Tem que pegar esse estilo do Paulo Baier com o estilo do Zago, fazer um equilíbrio, uma mescla. Isso tem que fazer o futebol. E o próprio Zago fala, o Paulo Baier fala isso, né? Não vai ser só resenha, não vai ser só conversa, vai ser também mostrar um caminho certo, de buscar as suas vitórias, buscar realmente o objetivo. Boa sorte ao Paulo Baier, né? E tomara que, igual o Charles falou, né? Deixa ele trabalhar, deixa ele colocar em prática as suas ideias. Lógico, pode ter várias opiniões extra-campo, no ouvido dele, seja da diretoria da SA, seja, enfim, do que está no ambiente do Botafogo. Mas quem tem que decidir, eu acredito que vai ser o Paulo Baier, de escalações, né, de mostrando o caminho certo.